Ela atravessou o deserto para entrar nos Estados Unidos, enfrentando fome, sede, ferimentos pelo corpo e a perda de muitos pelo caminho. Foi pisoteada, Foi vomitada. Era tudo quanto é tipo de coisas assim que ninguém merece viver. Que passou o rio, eu pensei, cheguei, acabou, não tenho mais nada. Mas não era bem assim. O pior ainda estava por mim. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje nós vamos receber aqui uma mulher cuja história é feita de coragem, fé e resiliência. Ela atravessou o deserto para entrar nos Estados Unidos, enfrentando fome, sede, ferimentos pelo corpo e a perda de muitos pelo caminho. Sua jornada é narrada no livro No Deserto Ele Me Escolheu, uma obra que traz dor, esperança e superação, mostrando que Deus nos ama e nos guia, nos dá forças, mesmo nos momentos mais difíceis. Com vocês, Gislaine Matei. Olá, gente. Tudo jóia? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Então a Gislaine, que nem eu comentei agora nisso, ela atravessou o deserto, entrou nos Estados Unidos com coiotes. Eu quero saber de onde veio essa ideia de querer vir assim para os Estados Unidos, como é que você vivia antes, né? Por que teve essa vontade de vir para cá? Então, vamos lá. Como era a tua vida antes dessa travessia? Era difícil. Difícil pelo fato de não ter meus pais comigo. E eu não queria vir. Eu queria que eles voltassem, mas eles se separaram no ano de 2002. E a convivência com os avós não estava fácil. E conforme eu fui crescendo, querendo viver o mundo, né, estudar, eu cresci numa fazenda, então era bem difícil. Para estudar eu teria que me mudar para a cidade. E eu tive uma conversa com meu avô e ele falou que não ia deixar eu ir para a cidade estudar. E falou coisas muito duras na época. E uma tia minha falou que estava vindo para os Estados Unidos da forma com coiotes, e eu falei, eu vou. E assim eu tomei a decisão de um dia para o outro, no meio da noite. Uhum. Sim, e não falei para eles que eu estava vindo. Isso eu queria te perguntar. Então eles não sabiam. Então não. Você combinou com a tua tia. Sim. E você veio para cá. Sim, saí de madrugada de casa. E teus pais estavam morando nos Estados aqui Unidos. Nos Estados Unidos. Sim, então você veio em busca de encontrar com eles. Sim. Como que eu posso te falar? Uma fuga, né? Uma fuga daquilo que eu vivia e que a única saída era essa para mim, na minha cabeça naquela época. Antes disso, eu tentei o visto, mas não aprovaram por conta que meus pais estavam em processo de legalização. Certo. E eles sabiam disso, então eles viam que eu não iria vir somente para passear, entendeu? Que você viria para ficar. Sim. Entendi. Então você tentou tirar o visto, né, das formas legais, Sim, não tentei. conseguiu, Não foi consegui, negada. foi negada. E daí tua tia estava vindo com coiotes. Sim. Por que ela veio com coiote? Ela já esteve aqui antes, teve chances e voltou para o Brasil. E aí quando ela veio de novo não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E como é que foi então? Decidiu de um dia para o outro, tua tia estava vindo e falou, eu vou. Quanto custou? Como é que... Né, Olha, esse na contrato época, que não é barato. Não é barato. Na época, me levaram para Governador Valadares. E ela me levou até um cara que fazia esses trâmites. Aí ele falou, olha, eu tenho uma opção legal para ela tem uma boa aparência, eu vou passar ela como europeia. Pegou meu passaporte, cobrou, acho que ia ser uns $20 mil, que eu iria vir pela porta da frente. Só que eu falei para ele, eu acho que isso não vai dar certo, eu já tentei o visto, já era impressão digital.
E eu não quero ir dessa forma. Só que aí ele roubou meu passaporte, não devolveu mais. Uau. Aí minha tia levou para outro cara que seria com os coiotes mesmo, que foi da forma que eu vi. Eles estavam cobrando $14 mil para sofrer menos. Então imagina as outras pessoas que pagavam menos, né? Uou. Se eu passei por tudo que eu passei, imagina outras pessoas. Então você foi em Governador Valadares, acertaram com o coiote, quem ia levar, né? chefe, Com o né? chefe deles. E daí de lá vocês foram para onde? Foi para o aeroporto de Guarulhos? Fomos para o aeroporto de Guarulhos. Ela não pagou o dinheiro à vista, obviamente. Não pagou tudo? Não, ela deixou carro, eu acho, algumas coisas que ela tinha como garantia. Tá. Iria ser pago quando chegássemos em segurança aqui. Ok. E sim, fomos para Guarulhos, aí eu já estava com passaporte como a maior de idade, 19 anos. Então ali você já estava com passaporte falsificado? Falsificado, sim. Porque o teu tinha sido também roubado? Sim. Não, nem dava para me viajar daquela forma com 16 anos. Precisaria da autorização dos Sim, pais, sim, né? sim. Enfim, dos avós, quem eram os seus tutores, né? Legais. Sim. Então, ela foi para Guarulhos e de Guarulhos a tua viagem... Para Guatemala. Guatemala. Porque na época eu já precisava de visto para o México. Ah. Então eu tive que cruzar 2 fronteiras. Então você cruzou da Guatemala, depois foi para o México e depois entrou. Depois entrei. E na Guatemala foi tranquilo? Chegaram? Foi rápido, a gente chegou e foi para um hotel, aí nos serviram um feijão, um negócio horrível lá, que eu não consegui comer. Podia ter comido, nem imaginava. Não imaginava que ia precisar daquela energia. Sim. E aí nos colocaram num ônibus para viajar durante a noite inteira, que seria até a travessia da fronteira entre Guatemala e México. Tá. E naquele momento, policiais pararam o ônibus, levaram o dinheiro o máximo que eles conseguiam, inclusive o nosso, que a gente estava com $250 só para fazer a viagem inteira. E aí minha tia deu tudo. Ficamos sem nada. Uau, então vocês foram assaltados no ônibus. No ônibus. No caminho do México. Quanto tempo durou essa viagem? A noite inteira. Tá. Eu não tinha muita noção de tempo assim, porque não tinha relógio, só estava com a mochilinha. Mas durou a noite inteira. A gente saiu de noite, umas 10, e só chegou no destino de manhã. Daí chegou e no México? No México, meu Deus. O México é Laredo que você... Laredo já é a divisa. Ah, não. Então antes daí, em qual cidade do México você Não chegou? lembro Tá. nomes. Assim. Não Só lembro. lembro os mais marcantes, porque eu via, mas não tenho noção de nomes. Ah, então vocês ficaram alguns dias no México? Cruzamos o México inteiro, atravessei ele inteiro. Então passei por várias rotas perigosas que acredito eu que passavam muitas drogas, muita coisa, tráfico, ilícita. Sim, muito perigoso. Inclusive até para eles que estavam lidando com a gente, entendeu? Aham. Mandava a gente sair do carro, se esconder no meio do mato e sabe-se Deus que horas voltava. Era uma viagem bem intensa. E o tempo todo assim, não tinha calma. Eu só pensava qual momento que vai ficar melhor, né? Porque cada etapa que eu passava era uma pior que a outra. Quando você achava que ia melhorar, o negócio ia piorando. Ia piorando. Agora eu morro, eu só pensava assim, agora eu vou morrer. E ficava com medo de perder a vida. Sim. Tipo, eu passei tudo isso para agora ser isso e eu vou morrer aqui. Era assim. Então daí chegou no México, então daí e quando chega daí na divisa da entrada ali com os Estados Unidos, que é Laredo, né? Laredo. Ali você falou assim, poxa, agora tá tranquilo, agora é um ponto Só que vai ser fácil. Não, é pior ainda, né? O que foi pior lá? Então, nesse momento, cada lugar que eu ia, as pessoas mudavam, a turma mudava. Ah, não era uma pessoa que te acompanhava o trajeto inteiro? O coiote mudava, uma vez era um, outra vez era 2, turmas diferentes, eles só sabiam que era a gente. Então cada um tinha ali a missão de te levar até um ponto. Exato. Te levava, daí era outro que levava. Exato. Então a gente não sabia o nome deles, não. E no primeiro ponto que eu cheguei, no México, tinha uma casa, a gente chegou numa casa assim na zona rural, tinha umas 40 pessoas lá. Uau! Uma caixa de água assim enorme, para aquela água era para eles beberem, para tudo. Para tudo, se lavar, se limpar. Sim. E aí eu falei... 40 pessoas num canto, sim. Aí muitos deles já estavam lá mais de 30 dias esperando para ir para a próxima etapa.
Só que com a gente, 30 minutos depois, chegou um carro e nos chamou. Aí eu pensei, né, nesse momento, eu falei, nossa, estamos bem, né? Acabamos de chegar e já estamos saindo. Mas não, era carro. Eles, por eu ser magrinha, eles me colocavam embaixo do banco, com um monte de pessoas em cima. Me Eu escondiam. vi que você foi pisoteada. Pisoteada, vomitada. Era tudo quanto é tipo de coisas assim que ninguém merece viver. E a gente não imagina que vai passar. Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Inocente. Eu só pensei que eu ia fazer uma coisa. Eu não tinha nem noção do tanto que isso é errado. Entendeu? Mas eu ficava forte pela minha tia também, porque eu pensava assim, ela precisa de mim e eu preciso dela. E Estava uma tentando ajudar a outra Sim. a ser firme Sim. e aguentar um pouquinho mais. Sim. E tudo foi marcante, mas teve vários momentos assim que marcou mais. Teve uma casa que a gente chegou, nossa, parecia cenas de filme de terror. Tava chovendo muito e era uma casa aparentemente até bonita, né, legal. Aí eu pensei, nossa, hoje eu vou dormir numa cama, talvez eu vou tomar um banho. Isso já tinha se passado aqui um mês, assim, que não tinha banho. Comia fatia de pão, fruta se achasse. Era isso que a gente se alimentava, água se Quando tinha? Quando tinha. Aí nos colocaram num galinheiro. Uau. Escuro, chuva, assim, nossa, horrível. Aí dá um relâmpago, eu olho pra cima, tinha um caixão pendurado. Eu não sabia se tinha uma pessoa lá, o que era aquilo. Que horror! Era assim, Uma cena pior que a outra. não consegui dormir, cheio de bicho para todo lado, pato, galinha, enfim. Quando amanheceu o dia, veio um carro bonito, assim, um carro, uma SUV, não lembro a marca, e 3 caras. E lá com a gente estava eu, minha tia, o namorado dela na época, que estava... Foram vocês 3 juntos? Sim, nos acompanhando. E outras pessoas que eu não me lembro, assim, que, como eu te falei, tem lugares que logo se afastavam e eu não tinha mais contato. Aí eles viraram e falaram assim, você vem comigo. Somente eu, que eles queriam. E aí minha tia falou, não, ela não vai. Ela só vai se eu puder ir junto. Ele, não, só ela que eu quero. Aí eu olhei pra minha tia e falei, e com a arma na mão. Medo de ser estuprada, Sim, medo de perder a vida, sim. não saber o que vai acontecer. Só que graças a Deus eles queriam me usar para teste. Para eles passarem de uma forma normal, né, sem me esconder dentro do carro, para buscar o restante do povo. Você ia ser uma cobaia ali. Fui uma cobaia. Aí eles me colocaram lá na frente com eles, eu com muito medo, né, de ser estuprada, sei lá, me matarem, me mandarem para outro lugar. Mas de todo jeito não tinha opção. Não tinha opção. Se eu ficasse, eles iam me matar também. E aí deu tudo certo, voltaram, buscou minha tia, mas assim, deu bastante medo nessa hora. E quando antes de chegar em Laredo, a gente tinha mais uma fronteira lá para passar, que é onde... O medo deles ali é que as polícias do México param para pegar dinheiro. Não é que tanto que querem fazer alguma coisa com eles, só querem dinheiro. E eles não querem dar a parte deles, né? Então, eles colocavam a gente em toda situação, assim, difícil. E essa foi uma outra. Escolheram um caminhão com refrigerador dentro, de cargas congeladas. Pois é. Aí quando eu olhei, falei, vou morrer dentro desse negócio. São só 4 horinhas. Eu falei, então nos coloque em outra carga. E tinham mais de 40 pessoas lá. Era um posto de gasolina que eles escolheram. E tinha umas 40 pessoas, assim, esperando esse momento. E eu fui a única que enfrentei os coiotes. Falei, eu não vou entrar nesse caminhão para morrer. Você era mais nova ali de todas ou não tinha criança? Não tinha criança, eu era mais nova. Você era mais nova? Mais nova. E aí ele me jogou lá dentro, eu pulei. Jogou de novo, eu pulei. Aí na terceira vez ele já jogou e já apontou a arma. Aí toda a galera começou a se revoltar, porque minha voz meio que foi assim, não, ela tá certa, a gente vai morrer aí. Começou aquele alvoroço, todo mundo falando, não vou, não vou, não vou.
E era uma cidade grande no México, bem movimentada. Eles foram nos colocou na carga de Coca-Cola. Era metade do caminhão Coca-Cola e metade de gente. Um em cima do outro. Na hora que... Não, era bem grande o caminhão, mas imagina, eles falaram que era 4 horas, durou 17. Era julho. Imagina, vocês iam morrer, certeza, no caminhão refrigerado se fosse... Sim, julho, calor insuportável. As pessoas começavam a fazer necessidades em cima daquelas Coca-Cola, fora que eles abriam, vômito, e gente desmaiando. E eu tentando ser forte pela minha tia, que ela não estava bem. E a gente batia, assim, para ter um ar. Porque ele parava o caminhão diversas vezes, ele não abria pra gente, ignorava. E finalmente, quando chegamos, assim, que ele abriu o caminhão, minha tia desmaiou. Uau! De tanto calor. E essas pessoas novamente foram separadas, cada um para o seu destino, com coiotes diferentes. E a gente, estava eu, minha tia, o namorado dela, mais algumas pessoas que também não me recordo. Todos eles eram latinos. De brasileiro, assim, nessa turma toda, só estavam a gente. Era só vocês três, o restante tudo Sim. Guatemala, México? Sim. Não, a gente não conversava muito, assim. E aí foi a primeira vez, nossa, foi quando o Michael Jackson morreu. Eu lembro desse fato porque a gente foi levado para um hostel. E aí eu comi. Foi uma das vezes que eu comi frango. Nossa, foi o frango mais gostoso. E ficamos lá uns 2 dias esperando para atravessar o rio. Aí chegou esse dia, vieram 11 coiotes. 11. Acredito eu que eles estavam drogados. Eu não sabia identificar uma pessoa usuária ou não, mas com certeza eles estavam usando alguma coisa, com garrafas de bebida na mão. E aí tinha o rio e já dava para ver a cerca enorme do outro lado e polícia passando o tempo todo. Então aí vocês estavam quase no... Já era divisa. Já era Entre divisa. Texas e Laredo, no caso. Laredo e Texas. Sim. Aí a gente chegou na beira do rio, ele falou assim, tire a roupa. Eu falei, não vou tirar. Tira a roupa. Eu falei, por que eu tenho que tirar? Gente, bem corajosa, né? Assim, pra enfrentar. Eu enfrentava. Ele, porque você tem que estar seca do outro lado. Eu falei, faz sentido. Então, onde a gente vai colocar nossas roupas? Até nesse momento, eu estava com a minha mochilinha ainda, que era meu xodozinho, assim, que eu não deixava para trás. Você tinha quantos anos? 16 anos? 16 anos. Mas totalmente criança. Bem, não é os 16 de hoje em dia, não. Não é, ainda mais assim, de interior, que nem você falou, Sim, fazenda, não tinha sim. contato com cidade grande. Nenhum, zero. Aí eu falei, bom, se a gente vai ser colocado numa boia, eu não preciso tirar toda a minha roupa, eu vou tirar minha calça, vou permanecer com a parte de cima. E aquela comunicação assim, né? Imagina, quase por mímicas. E aí colocamos as roupas num saco preto, ele pegou minha mochila, nossas coisas, nunca mais devolveu. E na travessia, eu percebi que ele estava tentando passar a mão em mim, por debaixo da boia. Eu só lembro que eu falei, se você encostar em mim, eu vou te dar um soco no meio da cara. Fiz assim, porque não sabia se você estava me entendendo. Aí ele não mexeu comigo, mas tentou. Aí do outro lado foi aquela correria, colocar a calça toda molhada para atravessar, que tinha que ser tudo muito rápido. Passar a cerca, foi aí que eu machuquei meu braço, espinhos, tinha buraco, caía. Cerca tem quantos metros? Ai, olha, bem mais alto que essa sua porta aqui. A gente nem sabe como atravessa aquilo. Se você me pedir para me explicar, eu não sei. A gente só faz. Mas você vai atravessando pelo meio do... Não tem. É arame farpado? O que Não tem. Era daqueles buraquinhos. Não tem meio. Você tem que escalar ela e pular do outro lado. Então e você escalou? Escalei a cerca. E tudo muito rápido. Aí nessa de pular, eu caí e me machuquei. Começou a sair sangue. E eles estavam esperando uma caminhonete chegar do outro lado para nos pegar. E veio uma caminhonete, não era a que eles estavam esperando, era de um americano mesmo. Começou a apontar a arma pro cara. Aí foi aquela correria. Medo do cara denunciar, falar ali, a viagem toda já tá perdida. Sim. E nessa de eu cair, ele quis me deixar para trás. Tipo assim, se feriu, deixa para trás. Aí minha tia voltou e me arrastou.
Quase que eu fico ali. Então, teve em algum momento que você pensou em desistir? Até esse momento, não. Até então, eu estava bem na adrenalina. No deserto, sim. No deserto, sim. Uau, porque você está no deserto, ali 40 e poucos graus. Sim, Julho é pior quando calor. eu achei que passou o rio, eu pensei... Cheguei, acabou, não tenho mais nada. Mas não era bem assim. O pior ainda estava por vir. Então, o pior de tudo, você sofreu tudo que sofreu, pisoteada, né? Vomitaram em cima, enfim. Maltratada. Quando você acha que falou assim, não, agora... Agora eu cheguei nos Estados Unidos e vou ficar bem. Não. Ainda, o pior ainda estava por vir. Estava por vir. Levou a gente para uma casa para esperar o melhor momento para passar nessa outra checkpoint que eles falam, né? Tá. Tem outro checkpoint dentro do Texas. Aí eles checam caminhões, que é pela estrada ou pelo deserto. Aí eu lembro que chegou um cara, um americano mesmo, loiro, dos olhos azuis, muito de terno, e falava espanhol. Falou assim, olha, vocês têm duas opções. Depois de 8 dias, a gente ficou 8 dias trancado numa casa de uma família. Era uma família hispana que morava lá. Devia estar recebendo dinheiro ali para ficar quieta. Exato. Com certeza não era, mas a casa era precária, assim, a situação... Mas enfim, é o que você falou, com certeza ganhavam dinheiro para isso. E ele virou pra gente e falou, olha, vocês têm duas opções. A primeira, passar de caminhão. Aí eu já lembrei do caminhão. Só 4 horinhas, é sempre 4 horas. Tudo é 4 horas, mas no final leva um dia inteiro. Só que eles vão usar cães farejadores, todos os veículos são parados. A chance de vocês ser pego é praticamente 100%. Eu falei, nossa, que opção legal que você nos deu, né? Tipo, e a outra é o deserto. Também vocês vão andar umas 4 horas só e pronto, vai passar. E aí vocês estão livres para pegar um voo para onde quiser. Aí eu olhei para minha tia, falei, bom, parece que a opção do deserto é melhor, né? Quem quer entrar num caminhão para... Você já tinha sofrido o que você tinha sofrido no caminhão. Exato. Aí ele falou, como vocês vão andar, a gente tem que limitar coisas para levar. Não levar comida, água, só um pouquinho. Menos que uma garrafinha para vocês não ficarem cansados. Porque vai ser bem rápido, vai passar rápido. Mas ele queria que vocês morressem? É o que parece. E aí, quando a gente chegou lá eu acho que era Santo Antônio, era uma parte bem longa assim do deserto. Já tinha lá mais, tinha um senhor brasileiro do sul, não lembro o nome dele agora, mas assim, a gente se apegou bastante a ele. E tinha uma senhora hispana e uma outra mulher, que eu acho que na época tinha seus 20 e poucos. Eu, minha tia e o namorado dela, e um coiote. Com vocês 6? Sim. Um coiote, então esse coiote ele atravessou o deserto com vocês? Exato, esse daí era só pro deserto. Tá. Um carro nos deixou lá e aí já tinha esse cara esperando. Aí começamos aquela luta, caminhamos o dia inteiro, anoiteceu. A água já foi, né? Eu acho que na primeira 1 hora já não tínhamos mais água. Aí segundo dia mesmo... É mais de 40 graus o calor que faz no deserto? Sim, estava mais de 40 graus. E a noite esfria, né? A noite esfria. E não tem nada para você, não tem árvores. É aquele deserto, pedra... Areia. Não é areia. Cactos e pedra. Muita pedra, sabe? Tá. E às vezes tinha umas mini árvorezinhas, mas nada. Seco. Nada que desse para vocês extraírem ou água, nada. Ou comida. Nada. E você não via nada. Não tinha vista de nada. Você não via. Você não enxergava, tipo, outro lado onde você tinha que ir. Aí, no terceiro dia, passou um dia, uma noite, outro dia, outra noite. No terceiro dia, eu estava menstruada, imagina, muito fraca. Toda suja de sangue. Aí sim, pensei, agora não dá mais. Estava meio óbvio que não tinha saída, ele não estava sabendo o que ele estava fazendo. A gente andava e estava no mesmo lugar. E eu falei para minha tia, eu não aguento mais. Vá, finalize, me deixa para trás, porque eu vou só atrasar. Eu já estava atrasando todo mundo. E aí eu lembro que eu sentei e o senhorzinho do sul, que tinha problema do coração, sentou também. A senhora hispana começou a vomitar, só saía aquela água.
E o namorado da minha tia estava com a faca, nem a gente sabia. O desespero de todo mundo era tão grande e ele estava querendo fazer xixi, tomar o próprio xixi. Desespero por sede. A gente tinha muita sede. Fome dava para aguentar, mas a sede era assim, algo insuportável. E a minha tia falou, bom, se você não vai, eu também não vou. E o senhorzinho falou, eu também não vou. E os dois lá, o meu tio, o namorado dela na época, falou assim, começou a brigar com ele e falou, a gente quer uma saída, a gente quer água, a gente precisa de água. Ele falou, tá bom, eu vou buscar água e já volto. Sumiu. Tava delirando já. Tava, até o próprio. Sumiu. Imagina o perigo também, com faca ali no meio de vocês. Sim. E a pessoa delirando. Sim. Ele saiu e minha tia começou a falar na minha cabeça, assim, pensa na sua avó, na sua mãe, como que ela vai receber uma notícia dessa, dos seus irmãos que você deixou para trás. Aí, sabe, veio como... Foi nessa hora que me deu força. Eu lembro que eu levantei de uma forma, assim, sobrenatural. Não tem explicação. Você acha que foi Deus aí mesmo que te tocou? Eu tenho certeza. Eu simplesmente falei, eu vou achar uma saída e eu vou voltar. Eu saí andando, não tenho noção do tempo que foi, ainda estava de dia. E eu vi uma torre, essas torres tipo de... Antena de celular? É, antena de celular, tipo uma escadinha que você sobe. Aí quando eu vi ela de longe, eu já estava quase correndo, para quem não tinha força. E eu subi e vi uma casa, muito longe assim. Mas eu achei uma saída, eu sabia que era só seguir em direção. Voltei, falei para minha tia, aí todo mundo ficou alegre, levantou. O senhorzinho não conseguia levantar, a gente colocou ele no ombro. Tadinho, vocês sem força ainda carregando quem estava junto. A senhora hispana e a outra menina não quiseram nos acompanhar de jeito nenhum. Tava faltando a gente arrastá-las. Eles não confiaram na gente, achou que o coiote iria voltar e decidiram ficar. Infelizmente não teve o que a gente pôde fazer no momento. E aí a gente caminhou, eu acredito que mais umas 2 horas até chegar a essa casa. Uau! Só que antes de ver a casa, eu vi uma mangueira de água pro cachorro ligada, saindo água assim. Mais outra cerca. A linha do trem, uma cerca. Eu não sei como eu passei aquela cerca, que era muito alta. Aí peguei a mangueira, estava mole, assim, sabe quando tá quente? Eu tomei tanta água. Gente, foi assim... Revigorante. Sim. Aí veio o dono da casa, nos deu água fresca, algumas comidas enlatadas e falou assim pra gente, vocês precisam sair daqui imediatamente porque eu não quero ter problemas. E eles passam aqui a todo momento. E assim, são anjos, mas... Sim, né, que tem as suas limitações, né, pra não prejudicá-los. É. Falou, seguem pela estrada que vocês vão ver um posto de gasolina, ali tem telefone, para vocês pedirem ajuda. E aí a gente andou. Eu lembro que a minha tia ligou para minha mãe, ela não deixou falar com a minha mãe, porque ia ser bem, sabe, não tinha muito tempo para ficar em telefone. E ela avisou minha mãe que a gente estava viva. Minha mãe teve notícias assim de que eu tinha perdido perna, e depois ela já tinha recebido notícias que eu estava morta. Porque, assim, até vocês chegarem, né? Demorou um trajeto. Mais de 40 dias, né? A viagem toda. Foi. Você percebeu, teve noção o quê? De 30 dias? Quando você veio tua menstruação, por exemplo, já Sim, tinha... Sim. E aí minha tia falou para minha mãe, olha, a gente foi abandonado no deserto, não temos dinheiro. Aí eu lembro que o nome da cidade era Browning, no Texas, bem pequenininha mesmo. E você tem que aparecer aqui amanhã para nos buscar. Só que tinha o fuso, né? Minha mãe morava em Rhode Island na época. E eu acho que o fuso era de 5 ou 6 horas. Então não é fácil. Rhode Island, lá noroeste dos Estados Unidos, perto de Massachusetts. De Massachusetts. Sim, divisa com Massachusetts. Não ia ser fácil simplesmente naquela hora do dia achar um voo e aparecer lá naquela cidade do interior do Texas, sim, entendeu? Sim. E assim foi, a gente dormiu no mato, ali perto do posto. Mas pelo menos ali vocês sim, tomaram água, sim, né? Tipo... Mas assim, tava aquela coisa, e agora? A gente não tava, sabe, e agora? O que vai acontecer? E
Aí eu lembro que no outro dia, deu 6 da manhã, que ela falou pra minha mãe chegar lá até 6 da manhã. Obviamente isso não foi Não possível. conseguiu chegar. Não. Daí mais uma decepção no sentido de você, poxa, tá chegando, tô conquistando e sempre tem alguma coisa Porque mais naquele difícil. momento, pra mim, pareceu que ela não Tava ligando. Não estava ligando, mas Não deu. É. Exato. Aí saímos daquele mato, todo sujo, imagina. As pessoas que sabiam que a gente estava fazendo uma Tava travessia. atravessando. É. Aí eu olhei e vi uma mulher olhando pra gente bem de longe da casinha dela. Aí ela pegou o telefone, olhando pra gente assim, bem longe, eu consegui ver. Só cutuquei minha tia, falei, esquece. Ela tá denunciando. Ela tá denunciando a gente. E não deu 5 minutos, chegou a imigração. E nos Deu levou. 5 minutos e já tava lá. Porque Sim. eles são acostumados, né? Devem estar acostumados. Sim, Ali era ponto de onde as pessoas ligavam para outras e pediam ajuda. Aí eu lembro que a minha tia ainda insistiu pra mim continuar mantendo quem eu era do passaporte. Falei, não, chega. E aí nos separaram, levou ela para um lugar e eu para outro. E graças a Deus, no lugar que me levou, Mas quem que separou vocês? os oficiais. Ah, então os oficiais chegaram e levaram vocês na viatura. Sim. Tá. Aí já sabiam quem ela era e eu ainda era uma caixinha de surpresa, porque meu passaporte falava uma coisa, mas estava óbvio que eu não tinha 19 anos. Né? Ok. Qualquer pessoa que olhava para mim sabia que eu não tinha 19 anos. E aí nos separaram. E essa pessoa que me questionou, filho de brasileiro com americano, falava português fluente. Então o oficial que estava te recebendo ali, fazendo te questionando Sim, tudo sobre tua travessia, ele era filho de brasileiro. É, Brasileiro com americano. Isso. Acho que a mãe dele era brasileira e o pai americano. Ele falava português com você? Falava português. Ah, que bom. E aí ele me falou um pouquinho que eu estar viva era um milagre, que eles nem perdem tempo indo lá em deserto, porque eles têm câmeras instaladas em vários pontos do deserto, eles veem tudo que está acontecendo. E infelizmente muitos deixam lá morrer mesmo e depois só resgatar. Aí eu expliquei da senhora que ficou com a moça, pedi para que eles fossem atrás. Eles foram socorrer? Ele falou para mim que foi. Tá. Aí contei mais ou menos onde Você lembra foi. o nome dele, não? Não lembra do lembro. oficial? Não. Não lembro. Eu lembro da aparência. Mas Ele sempre foi educado com você? Sempre foi... Sempre. Ele falou assim para mim, Gislaine, aliás, né? Eu tenho certeza que você não chama Maria. Que estava no passaporte. Mas para mim te ajudar, eu preciso que você me conte toda a verdade. Eu falei, na hora. Aí falei quem eu era, meu nome. Aí você tem algum telefone de alguém que eu possa ligar? Falei, tenho, da minha mãe, que eu tinha decorado o número dela. Aí ele ligou e lá minha mãe confirmou tudo, que meu nome batia com o que ele estava falando. Aí ele pegou meu passaporte e falou assim, olha, vou jogar no lixo. Você perdeu no México. Qualquer outro oficial que te perguntar, você perdeu no México. Jogou no lixo. Aí falou que Nossa, o calor até estava... arrepiada, porque está te dando um voto de confiança nessa tua entrada, né? Sim. E ele falou que estava mais de 40 graus e estava tão frio lá dentro. Ele falou, infelizmente, pela nossa saúde, né, a gente tem que manter assim. E me deu chocolate, me deu água e falou que eu iria ser... Bom, como eu tinha minha mãe aqui, né, meus pais aqui, e eu ser de menor, isso era uma brecha para que eu pudesse ficar. Tá. E que minha tia, infelizmente, iria ser deportada, que eles já sabiam quem ela era, todo o recorde dela, e que infelizmente ela não tinha mais chance, ela tinha que voltar. Uhum. Mas você conseguiu se despedir da tua tia? Não pude mais, não pude. Ela ficou ainda uns dias presa lá e deportaram ela. E o mesmo aconteceu com o senhorzinho que eu perguntei. Tá. E também o namorado da minha tia na época. Então, a única que conseguiu permanecer nos Estados Unidos foi você. Fui eu. O resto todo ficou para trás. Sim. Todos ficaram pelo caminho. Sim. E aí ele falou, bom, agora você tem uma nova, novas coisas que eu iria enfrentar. Eu teria que ficar presa por um momento até minha mãe comprovar tudo que precisava ser comprovado, que eles já estavam lidando com ela. E me deixaram lá numa prisão por 5 dias. Uhum. Horrível, eu não tinha cama. É a mesma prisão que eles usam hoje para o ICE? Que muita gente é pego na imigração e daí... Não sei te dizer.
Eu sei que eu não estava num lugar de imigrantes, porque Tá. não Era era comum. longe, era tipo dos piores criminosos mesmo, aqueles caras que andam naqueles ônibus, com aquelas roupas laranjas, algemado o pé, tudo. Eu estava ali onde eles estavam. Algo tipo prisão de segurança máxima, tipo Sim, algo assim. porque eu teria que ser transferida para um de menores. Ok. E não tinha disponível lá, ficava no outro lado do Texas. Então me deixaram lá 5 dias. Eu não tinha noção do que era dia, que era noite, sem banho, de tudo do mesmo jeito. O vaso era tudo lá para eles verem, a gente fazendo as necessidades. Não davam comida. Até então você não tinha conseguido tomar banho. Não, isso já, meses já. E aí eles me colocaram naquele ônibus dos criminosos, cheio daqueles homens, e colocaram um agente na minha frente, outro atrás, para me proteger deles. E me levaram para o aeroporto de Houston, da mesma forma que eu estava, suja, com 2 agentes. Aí já mudaram os agentes, colocaram um homem e uma mulher. E deu para ver que eles estavam com dó de mim, sabe? Tipo, eles queriam conversar, mas também não podiam. Aí eu lembro que eles me ofereceram comida. Você tá com fome? Eu falei, muita. Você quer um Mac? Um McDonald's? Foi a primeira vez que eu comi Isso que eu ia McDonald's. perguntar, você não devia nem saber o que era. Não sabia. Foi a primeira vez que eu comi. E todo mundo me olhando no aeroporto. Eu não conseguia encarar as pessoas, eu só olhava para o chão. O que você sentia nesse momento? Assim? Vergonha, muita vergonha. Porque eu pensava assim, nossa, será que eles devem pensar que eu sou a pior pessoa do mundo? Ninguém entendia nada. Por que a menina está sendo escoltada por 2 agentes? E ainda fica pior, na hora de entrar no avião, a companhia aérea exigiu que eu fosse algemada. E era um voo comercial normal, tipo, você poderia pegar um voo hoje e estar encontrando uma pessoa como eu passei naquele momento. E nesse momento a gente, a mulher, ela ficou com lágrimas nos olhos, falando, eu não queria fazer isso, eu não acho que é necessário. Mas eu estou sendo obrigada a te algemar, não é o que eu quero fazer. Aí eu, tudo bem. Eu lembro que então, me colocaram no fundo, né? Então eu tive que passar por todas as pessoas me olhando daquela forma. Vergonha devia ser. Sim. Você tava sentindo. Bem humilhante, bem humilhante. E aí me levaram para uma casa de menores. Outra vez fiquei 1 semana num cômodo para eles verem se eu não tinha nenhum distúrbio psicológico, se eu não ia causar nenhum... Se você não era perigosa para a sociedade. Para as outras, né, crianças que estavam ali, adolescentes que estavam ali. E lá eu fui muito bem tratada, tinha muitas regras, né, hora de acordar, hora de comer, tinha que comer. Eles não Daí você aprendeu também que o que tiver, come, né? Exato. Pela falta que você teve. Sim, mas aí você fica meio assim, por que eu tô aqui? Porque eu não tinha informação de nada, eu só tava... Não sabia se a tua mãe queria ir lá te resgatar. Se ela podia mesmo, por que estava demorando tanto. E o que a tua mãe comenta sobre isso? Ela estava tentando entrar em contato, saber onde você estava? Ela estava tentando comprovar tudo o que precisava ser comprovado em questão de seguir das cortes. Ela não poderia depender do governo para nada. Então tinha muitas documentações que ela tinha que fornecer. E nada, devia estar com ela, né? Tá tudo no Brasil. Não só isso aqui também, né? Nada era tão instantâneo. E aí foi isso, demorou 32 dias, eu fiquei presa nesse local 32 dias. Mas eu fui bem tratada, tinha alimentação direitinho. Era como se eu estivesse numa... Internato. Um internato, esse é o melhor nome, sim. E depois... E ali eles dão aula para as crianças? Dão aula, sim. Tá. Sim. Inclusive ganhei até diplomas lá dentro, tinha aula normal. Quem se comportasse bem, eles levavam para ver jogos. Eu fui no cinema, eu fui nos jogos de beisebol. Foram minhas 2 saídas fora da casa. Eu era a única brasileira também desse lugar. Ali foi uma experiência diferente, é um programa que... Realmente eles tentam readequar a criança. Sim, se chama Southwest, fica... esqueci a cidade que fica agora, mas se colocar no Google encontra fácil, até hoje ele existe. E eles sobrevivem de doações, entendeu?
A população doa dinheiro para que essas crianças não fiquem presas como eu fiquei nos 5 primeiros dias, entendeu? Tem pelo menos uma certa dignidade. Sim. E muitos estavam ali há muito tempo porque não tinha ninguém aqui para ajudá-los, né? A ficar dependendo de alguém querer eles como filhos, né? Fazer enfim. E depois de 32 dias, nos 15 minutos de silêncio que a gente tinha que fazer todos os dias, eu escutei ele falando no rádio que a mãe da brasileira estava lá. Então foi uma surpresa, eu não sabia. E é isso, faz 16 anos. 16 anos essa travessia, Sim. esse teu encontro com Deus, Sim. teu encontro com a sua mãe. E como é que foi esse reencontro? Quando você teve a oportunidade de abraçar? Foi... Você estava quantos anos longe dela? Eu estava longe dela 10 anos. Uau. 10 anos, sim. Uau, ela te deixou uma criança e te recebeu Sim. adolescente. Como que foi esse encontro? Foi estranho, feliz, triste, mas foi tudo, um misto de emoções para ela, para mim, porque querendo ou não, para ela foi uma surpresa também, porque simplesmente eu saí de um lugar que ela achava que eu estava segura para encontrá-la, então foi difícil para as duas, mas foi gratificante, pelo menos eu sobrevivi. E assim, o que eu acho bonito é você conseguir ressignificar esse teu passado, não guardar rancor e mágoas, porque poderia ficar triste com a tua mãe dela ter vindo pra cá, mas Sim. não, né? Cada um tem o seu entendimento no momento e, né? Ela veio aqui pra te dar uma vida melhor pra vocês, você, seus Não, irmãos. não tenho mágoas do meu avô, não tenho mágoas dela. Claro que nesses 16 anos eu fiz muito questionamento, por quê? Mas quem sou eu? Porque depois de tantos anos eu ouvi dos meus irmãos que eu também abandonei eles. Então eu falei, uau, o peso disso, porque para mim eu estava abrindo portas para eles, então foi uma dor em dupla. Quem sou eu para julgar? A gente nunca sabe como a pessoa está se sentindo, o que ela está carregando, que ela quer tanto fugir. Então eu tive que lidar com essa dor também. Um dos motivos de eu ter demorado tanto a escrever o livro, porque você tem muitos questionamentos, né? E a demora de conseguir o papel, as coisas que você vai perdendo pela uma decisão, talvez precipitada. Eu não me arrependo do que eu fiz. Você faria de novo? Não faria de novo. Eu não me arrependo do que eu fiz porque, por mais que meus irmãos muitas vezes falaram para mim, você também me abandonou, mas eu sei da porta que eu abri para eles. O que era difícil demais para mim ficou um pouco mais fácil para eles, mas sem mim. Presente, mas mesmo longe torcendo por eles, entendeu? E como foi esse processo de que os Estados Unidos teve que te perdoar, né, e te aceitar para viver aqui? Sim, estou ainda em processo até hoje. Nunca deixei de ir à corte, nunca me escondi. Você continua ainda no processo, então? Sim. Mesmo casada? Mesmo casado. Meu marido não é americano. Ah, ok. E mesmo se fosse o processo, por eu ter sido pega e vindo da forma que vim, eu tenho que ter uma juíza que decide. Mesmo que eu tenha um marido americano, se fosse o caso. Mas já tem bastante tempo que você está aqui, você trabalha, Sim. né? Tem filhos. Tem filho, empresa, casa própria. Não depende do governo. Não. Tudo isso foi comprovado em 2023. Aí só que com a pandemia, os atrasos, eu estou ainda aguardando o meu green card, mas ela já reservou a juíza. Então pelo menos já foi aceito. Já foi aceito, já aprovou. É só questão, qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser amém, vai chegar logo. Sim. Depois você passa no Mel Talk, sempre abre. É isso. Poxa, mas que história, assim, é linda na sua essência, né? Difícil de ouvir a dor que você passou, o sofrimento que você teve. Não consigo nem imaginar, né? Ficar no deserto aí dias e machucada e sem saber de tempo, né? Mas sempre com Deus, né? Sim. Eu acho que isso é o mais importante, que eu acho que você traz e você passou... Tem aqui um livro aqui. Então esse é o livro, gente, né? Comentei do livro, mas não tinha mostrado, ó. No deserto ele me escolheu, seu amor me guiou, minha fé me salvou. E super indico vocês lerem. Eu chorei no livro, assim, de verdade,
né? Você escreve muito bem, assim, a forma que você conta, dá pra ver o teu sofrimento, a tua dificuldade. Me fala o porquê de você fazer esse livro. Porque não deve ser fácil contar a sua história. Eu já tinha esse desejo no meu coração, assim, que parecia que... Eu pensava, mas por que eu vou contar? Tantas pessoas passam por isso, mas eu nunca conheci ninguém que tinha passado pelo mesmo que eu passei. Geralmente uma semana estava aqui. Enfim, aí em 2017, eu participo de um grupo no Facebook de mulheres, que tem mais de 1 milhão de mulheres, de vários lugares do mundo, mas todas brasileiras. E o dono do grupo criou temas, experiência quase morte. Eu falei, me encaixo nesse tema, vou dar uma resumida. Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu tinha passado, aquilo estava ali engasgado, sabe, há anos, né? Aí eu dei uma resumida, assim, fiz um post, viralizou no grupo. Mais de 12 mil comentários, todo mundo pedindo o livro. Mas o que mais mexeu comigo foram as mensagens no privado. Eu recebi mais de 1000 mensagens de mulheres que estavam prestes a cometer suicídio. Uau! E falaram que depois de ler o meu breve testemunho, elas sentiram uma luz. E que isso tinha que ser contado. E foi aí que eu falei, não, eu preciso escrever esse livro. Mas, assim, demorou um tempo eu colocar ainda isso para fora, e em 2019 eu coloquei o livro. Parabéns, é isso, porque às vezes a gente não imagina, né, que a gente está ajudando alguém que e está impactando, ajudando. que está sendo luz na vida de alguém. Eu pensei, é isso. Imagina, ler tantas mensagens, que a sua vida, num momento tão difícil, foi capaz de salvar outra vida. Isso é muito legal. E é isso. Por isso também o Mel Talk dá voz aqui para vocês, né? Pessoas como você, assim, que têm histórias impactantes e que fazem a diferença na vida das outras pessoas. Sim. E me fala uma coisa, como é a tua relação hoje com a tua mãe? Minha relação hoje com a minha mãe é muito boa. A gente teve momentos bem difíceis, mas estamos vivendo, assim, a melhor fase juntas. Inclusive, ela está lá em casa agora. Que bom. Cuidando dos meus meninos, para mim estar aqui. E sem mágoas, conversamos bastante. Finalmente estou vivendo uma fase da vida que ela entendeu, sem eu precisar explicar. O que eu nunca quis falar para não magoá-la, ela entendeu. E o que a forma com que ela veio, depois a forma com que você veio, né? O que isso impacta no teu relacionamento com os seus filhos? O fazer diferente, ser presente. E minha mãe sempre foi uma mãe... O jeito dela demonstrar amor era, não, eu preciso dar coisas, porque ela não teve. Mas hoje eu levo comigo que presença, tá ali com os filhos, vivendo momentos assim que não voltam mais, é o que eu procuro fazer com eles. É isso. Estar presente, né? Presente. É o presente. É o presente. É isso. Que lindo. Sim. E uau, que história de vida. E parabéns por não guardar rancor dessas coisas difíceis que você porque passou. O rancor só machuca a gente mesmo. Às vezes não fazem por mal, carregam histórias também que cada um está lidando com uma dor diferente. Então eu aprendi, não que eu não tenha feito isso, foi muito difícil para mim, mas eu procuro olhar dessa forma, entendeu? Minha mãe, quando veio, ela tinha 28 anos. Nunca é fácil para uma mãe deixar 3 filhos. Então, é isso. Hoje teus irmãos estão para cá? Não conseguem também o visto, já tentaram, estão no Brasil. E meu irmão ainda segue vivendo com meu avô, minha irmã casou, ele também casou, mas estão juntos. E tua mãe tem o green card, teu pai? Minha mãe tem, meu pai ainda não. Minha mãe pegou em 2022. Tá, ela pelo menos tá legal. Tá. Que bom, Sim. que bom. Que bom. Que bom. Uau, Gislaine, assim, super agradeço você vir, né, contar aqui pra gente sua história. É importante que as pessoas saibam, porque os Estados Unidos né, aquele American Dream, o sonho americano. Sim. Isso é vivo pra gente que mora fora. Né? Eu sou imigrante,
vim com as minhas filhas, né? Início eu vim para passar um período sabático, enfim, mas depois apliquei para o Green Card. Sei da ansiedade que é de você aguardar a tua documentação para ficar legal aqui. Sim. Então, imagino que você ainda está passando nisso, Estou. Né? Por mais que seja, né? Fala assim, não, tá aprovado, ok, dá um alívio, mas cadê, Sim, né? Sim, cadê, exato. É. Se acontecer alguma coisa, com a minha juíza, por exemplo, tudo. Mas eu tenho fé que é tudo no seu tempo. Eu levo isso como uma consequência, porque eu acho que é errado. Eu não recomendo ninguém fazer dessa forma. Busque outros meios, e se não há meios, tente aguentar onde se vive, mas não vale a pena arriscar a vida dessa forma, porque não é brincadeira, então acontece de tudo. É isso. É isso mesmo que eu acho bem importante também a gente estar passando. Teve um outro convidado nosso, o Joey Freitas, ele também entrou ilegal, mas o dele foi bem mais tranquilo, nada se compara com o que você sofreu. E hoje ele está no exército, então também teve essa absolvição, né, do governo americano, recebeu ele e hoje ele está até na Army, assim. Mas, então, quem quer imigrar para os Estados Unidos, eu acredito sim que os Estados Unidos é o país das oportunidades. Sim. Aqui a gente tem segurança, claro que não é perfeito, né? Sim. Mas eu acho que a qualidade de vida que você tem aqui é maravilhosa. Mas quem quiser vir para os Estados Unidos, faça um estudo, faça um planejamento para ver a melhor forma de chegar aqui e não sofrer o que a Gislaine sofreu. Porque não adianta nada estar aqui também e estar preso. Exatamente. Não é uma vida bacana. Eu estou há 16 anos... Se eu me retirar para qualquer... Perdi minha avó, perdi momentos importantes na vida dos meus irmãos, nascimento da minha sobrinha, formatura. Não posso sair. Então é uma consequência. E será que realmente vale a pena essas consequências? Há formas, como você falou, várias formas de você tentar vir de uma forma legal, entendeu? Não vale a pena arriscar a vida. Porque às vezes não é aquele momento, né? Exato. Espera um pouquinho, tenta se programar para vir daí com uma forma legal, com documento. Sim. Tem mais alguma mensagem que você queira passar para quem está nos vendo, nos ouvindo? Não, é só sobre a questão de não vir da forma ilegal. Eu não recomendo. Eu contei aqui uma história muito triste, difícil, e muitos passaram por isso e não pôde estar aqui hoje para contar, porque não sobreviveram. Então, não vale a pena passar tudo isso para ter um sonho americano, porque aqui você não vai ter essa liberdade se você vier de forma errada. É melhor vir legal, mesmo que demore um tempo, para que você tenha também uma liberdade aqui dentro, né? Não viver com medo. E tem um momento aqui no Mel Talk em que eu peço para minha convidada, para o meu convidado, se olhar no espelho e conversar com ela ou com ele. É você do futuro conversando com você. Quais os conselhos que você que já realizou tudo, você que já conseguiu tudo o que você sonhou, vai dar para você hoje, para a Gislaine de hoje. Continue, não desista, você está fazendo tudo certo. É isso, muitas pessoas sonham em vir para os Estados Unidos e não se arriscam, e muitas outras morrem tentando alcançar esse sonho, que foi o processo que você passou e algumas pessoas ficaram pelo caminho. As pessoas acabam virando indigentes pelo caminho e viram estatística. Você saiu de uma casa simples, mas que você tinha comida, tinha um amor, apesar de ser difícil, a tua convivência lá, e optou por fazer essa travessia. Mas acho que ali você se reencontrou, né? Você falou que teve seu encontro com Deus e ali a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele nunca nos abandona. Exatamente. Isso, que linda. Que Deus abençoe, que você tenha uma jornada maravilhosa. Obrigada. Amém. E que você continue fazendo o que você está fazendo, que você está no caminho certo. Amém. Obrigada. Amém. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham recebido vários insights dessa nossa conversa difícil, mas espero que tenha sido da forma mais leve possível. Fiquem com Deus, até a próxima.